me chamava muito a atenção. Dois, na verdade. Primeiro, é a duração do reinado de Manassés. Muito longo. Muito longo. Segundo, é a idade com que ele começou a reinar. Ele começou a reinar ainda adolescente. E fruto disso era a pergunta que me pegava. Tá, Deus fala para Ezequias, conserte que você vai morrer. Ontem teve uma mesma citação da pregação ontem. Imagina, Deus chega para você e fala assim, escuta, eu vou te matar, então vamos consertar as coisas. Imagina Deus fala assim, Senhor nunca aparece. Imagina aqueles crentes mimados, o Senhor nunca aparece, e quando aparece é para dizer que eu vou morrer. Tem os crentes que são mimados, né? Assim, nunca me visita, e quando visita é para dar bronca. Imagina Deus, né? Olha, eu vim aqui para te dizer assim, você vai morrer. Falou para Moisés, vai morrer. Então vamos organizar com Josué o babado. Coisa que diz assim, Deus falou, você vai morrer, então vamos consertar. Aí ele chora, ele ora, ele pede a Deus. Deus falou, tá, vou te dar mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida nasce Manassés. Eu falei, por que, Senhor? Aí comecei a fazer perguntas muito conspiratórias contra Deus. E aí, como nós aqui temos essa liberdade de fazê-las, eu comecei a perguntar, o Senhor sabia que ia nascer Manassés? Evidentemente que sim, na presciência de Deus eu sabia. O Senhor sabia que Manassés ia fazer tanto de barbaridade, que nós vamos entrar nas barbaridades dele? Não são poucas. Certamente que sim. E mesmo assim o Senhor permitiu, porque se não houvesse dado a sobrevida de Ezequias, Manassés não teria nascido. Manassés simplesmente não teria nascido. Mas são as nossas teorias conspiratórias. Ou vai dizer que você nunca teve uma teoria conspiratória contra Deus? Eu vi um indivíduo que fala, ele estava explicando a origem do hino Amazing Grace, e ele explicando que ele foi na biblioteca dos Estados Unidos, onde tem a original da letra. Então tem lá, porque ela foi feita com base no nego espiritual, aquele tipo de música, que é só nas teclas escuras do teclado. E lá está escrito, letra, tem o nome do indivíduo que eu não lembro, música, desconhecido. Aí ele fala assim, eu quando chegar no céu quero muito encontrar com Paulo, com Davi, mas antes de tudo eu quero conhecer o desconhecido. Eu quero conhecer esse cara, desconhecido. E são essas peripécias que tem na Bíblia que a gente tem que observar. Bom, então eu começo, por conta disso eu escrevi o livro, está à disposição na livraria, quem ainda não leu, por favor, divulgue, fale dele, ajude a gente a vender. Toda a renda desse livro é para o Manaim, dos meus 2 livros, os nossos livros são para o Manaim, então a nossa renda é para isso, e eu fiquei muito honrado de poder lançar esse livro. Então eu começo porque eu fiz uma escolha na história do livro, e a partir da biografia de Manassés, de falar da pancada, do impacto que é um arrependimento. Como ele chega, como ele se constrói, como ele transforma, e o que significa esse arrependimento, afinal de contas. Então eu faço aqui uma citação do Finney, que é muito importante na historiografia, na biografia cristã, que é uma citação de 1853, do século XIX, então ele vai falar, as imagens são assim, gente, não existe imagem, tudo é elaboração da nossa cabeça, né? Alguma coisa tem em termos de arqueológico, mas fora disso não. O pecado é o mais custoso que há no universo. Não há nada cujo custo se compare. O ser perdoado ou não ser perdoado é algo de um custo infinitamente grande. São os dois polos, ser ou não ser. É muito pesado. Substituto que
obra, ou seja, é século XIX, tá, gente? Então é claro que a linguagem é mais rebuscada, né? Mas basicamente é aquele que opera a expiação, ou seja, aquele que paga pelo pecado, não perdoado, substituto que obra a expiação, não perdoado. O custo recai na cabeça do pecador culpado. Basicamente assim, o substituto é sobre ele que cai o peso. Sobre ele que vai o peso. Aquele que não foi perdoado, ele é que vai ser culpado. O custo recai na cabeça do pecador culpável sobre aquele que não foi perdoado. Quem foi perdoado, o custo vai sobre quem substituiu. Quem não foi perdoado, o custo sai sobre a própria cabeça. Que é a doutrina da expiação mesmo, essa questão da substituição. E isso chama-se justificação. Justificação é alguém tomar o seu lugar. E você se torna justo a partir disso e tal. Bom, eu deliberei da seguinte maneira. Eu fiz uma estrutura. Não é a apresentação do livro, mas eu não posso fugir disso. Basicamente eu trabalhei pensei comigo, bom, se eu pegar só o livro, só o Manassés, as pessoas podem ficar meio solto. Então eu tenho que contextualizar para eles entenderem que é um contexto maior. Nesse contexto maior, em primeiro lugar eu fui abordar essa questão da construção da monarquia unificada. Tudo isso que nós trabalhamos aqui nesse semestre, aqui na sala, que foi trabalhado pelos professores aqui na sala. Toda aquela construção, queremos ter um rei, essa coisa toda. Aí vem a figura de Saul, com sua morte um período pequeno, né, de uma monarquia dividida. Depois a efetivação de Davi, o reinado de Davi, como foi o reinado de Davi, seus longos anos de reinado, não foram poucos, todas as aventuras. E ele se torna essa figura tão emblemática, né, tão forte, porque vem desde pequenininho, desde muito jovem. E na história da igreja, não sei bem porquê, mas na história da igreja, ele é um dos personagens preferidos, desde a infância. Desde a infância é um personagem preferido, tão romanceado, ele pegou a funda, e ele jogou a pedrinha, tal. E é tão sanguinário aquilo, que a gente não contaria para crianças nunca, né? Ele deu uma pedrada no cara, matou, arrancou a cabeça do cara, levantou a cabeça, porque você imagina seu filho adolescente arrancando a cabeça de alguém falando que é a cabeça dele, não sei o que, uma coisa meio... Mas a gente deixou bonitinho. A história de Noé, a história de Moisés, a história de José do Egito, Davi, Golias, mas faz parte da construção. Mas ele se torna essa figuraça, até porque ele tem uma bibliografia imensa, ele tem salmos, ele tem uma elaboração, ele deixou registros, ele fez bobagem, isso é muito legal, ele fez besteira, e nós sabemos as bobagens que ele fez, ele as assumiu, enfim, não é uma vida pouco emocionante, é uma vida muito emocionante. E errou um monte com o pai, teve erros grosseiros com o pai, de não intervenção, de fazer de conta que não estava acontecendo, foi traído pelo filho, enfim, tudo isso. Substituído por Salomão, fruto de uma relação errada, não o Salomão, porque o Salomão já era depois, ele já estava casado com a Batseba, mas enfim, de um romance que nasce errado, mas vem essa linha do sangue, e a gente daí vê toda essa questão de onde abundou o pecado, espera mudou a graça, essa coisa toda bem. Salomão que vai reinar e vai fazer assim, né, do topo ao declínio, para cair no final das contas com aquela elaboração que eu já mencionei para vocês. Salomão a princípio aceitava, depois ele participava e depois ele patrocinava em relação aos tempos pagãos, aos cultos pagãos. No primeiro momento ele aceitava que as mulheres fizessem. Depois ela falou assim, faz aí um censozinho também. Fazia também. Depois ele passou a patrocinar, que ele começou a ajudar a bancar. Tanto que é isso que faz com que no final das contas, quando ele morre, seu filho Robão é instado a aliviar a farda das pessoas por causa dos impostos,
É esse fardo que faz com que Roboão acabe tomando a deliberação de aceitar conselhos tolos e o reino se divide. A partir daí vem o reino dividido. Esse reino dividido, ele é lido em paralelo, e essa leitura ela é desafiadora. Essa leitura é desafiadora para qualquer pessoa. Por isso que muita gente... Tem gente que tem bloqueio com história, porque tinha um professor que falava com uma batata dentro da boca. Né? Quem nunca teve um professor de história ruim pra caramba, né? A gente teve, todo mundo teve um professor ruim pra caramba que ria de piadas que só ele entendia. Não é verdade? Eu tinha um professor na universidade que ele dava aula fumando o cigarro para fora da janela, que não podia fumar dentro. E ele ficava com o cigarro assim, e ele falava, então... Ai, os campesinos. Isso, os campesinados, não sei o que. E todo mundo tipo, que passagem ele comprou, porque eu não estou na mesma viagem, né? Então, normal. A pessoa já tem certo bloqueio com a história. E aqui é meio igual novela, uma coisa meio assim. Porque é tudo meio complementado. Então tem uma parte que está em Reis, uma parte que está em Crônicas. Aí ele começa a falar do Sul, tantos anos do Reino do Sul, reinou fulano e tal. Aí começou a reinar fulano do Reino do Norte, reinou tantos anos. Não tem sobrenome, eles não têm sobrenome. Eles têm nome de pai, de mãe, é o filho de fulano e tal. E você tem que, na verdade, a minha sugestão de leitura é sempre assim, vai construindo a leitura junto, vai fazendo assim, parou, retomou aqui, você vai lá e você puxa ele aqui e vai costurando. Aí você faz, de um você costurou tudo, pá, do Crônicas do Rei, você vai construindo assim, é a melhor elaboração para você poder entender, porque é muito rico. É muito. Então eles vão caminhar nessa jornada de monarquia dividida, vão viver anos e anos de monarquia dividida. Então vai ter essa elaboração, entender um ou outro, mas é claro que eu não vou trabalhar com todos os reis. Então eu vou me dedicar a partir de um determinado momento no Reino do Sul, que é o reino de Manassés. Aí a figura de Ezequias, que é até onde a gente vai hoje. Depois entra efetivamente Manassés, que a Bíblia vai dizer que ele fez pior que os reis pagãos, e ainda menciona, porque fez errar o povo. Fez errar o povo. E é como eu já mencionei para vocês aqui, e é assim que eu acredito, e eu fiz isso, eu me lembro que eu fiz isso, não tinha computador, não tinha nada, eu fiz no meu caderno. Nos idos dos tempos em que os meus esboços de mensagem eu tenho até hoje, é tudo em caderno. Eu tenho uns 5, 6 cadernos de esboço. Uma hora eu passo, uma hora eu ponho tudo no computador. Mas uma hora, né? Prefiro deixar lá como um legado, aquela coisa ali para a posteridade, né? Meio assim. Mas eu fiz lá e eu classifiquei os reis. Rei bom e completo, rei bom e incompleto, rei mau. Porque tinha lá, na Bíblia sempre fala, começou a reinar fulano, fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele é bom. Aí diz assim, mas não removeu tal, incompleto. Era aos olhos do Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Inclusive, removeu, bom e completo. Fez o que era mal, não tem nem o que conversa, tem mal. É uma classificação que eu fiz lá. E é bem legal. E o Manassés, ele é uma história única, praticamente. Porque o Manassés, ele vai de um topo ao outro. Ele é mau. E ele está classificado como mau. Mas eu poderia classificar assim, de mal a bom. Ele é um que tem uma inversão. Então é uma história de conversão. É uma história de transformação. E por isso que nessa jornada dele, a chegada do arrependimento, como ela se construiu? Como ela chegou? Como esse arrependimento chegou, afinal de contas? Que chegou. E chegou esse arrependimento, como chegou na vida desse homem? E o que significou ele tornar-se um novo rei? Uma nova jornada. Bom, essa é a estrutura que você vai ver fazendo essa leitura. Vamos
pensar um pouco. Eu apertei o botão errado. Eu fiz alguns questionamentos que eu considero. Eu tô com um problema. Ah, tá. Achei o botão. Eu fiz alguns questionamentos que eu considero questionamentos fundamentais. Como compreender? Questionamento que eu fiz assim em relação ao poder. Porque no poder as pessoas perdem um pouco a noção. Aliás, elas perdem totalmente a noção. Gente, quem acha que manda muito e acha que não pode ser questionado, perde o senso. O despotismo faz isso. O despotismo faz com que a pessoa perca a noção. Ela não se importa muito com os outros, aliás, não se importa de jeito nenhum. Então, como compreender o coração de um Deus que consegue proporcionar a um pecador contumaz uma nova oportunidade? Como compreender um Deus que perdoa uma pessoa que erra de forma recorrente? Como entender uma transformação tão arrebatadora e radical? Como é que nós conseguimos compreender isso? E aí eu vou jogar algumas coisas aqui que nós vamos ter que nos debruçar sobre elas e pensar, porque é super bonitinho falar que Deus perdoa. Não é uma bênção? É uma bênção falar que Deus perdoa. Tá, mas é bonitinho para o coração de uma mãe que teve o filho arrancado e jogado no fogo para um Deus falar que Deus perdoou esse cara que fez isso com o meu filho, com essa mãe? Em tempos onde nós estamos vivendo aquela coisa do bandido bom e bandido morto? Não é verdade? É verdade isso aí. É verdade. Então, Deus perdoa. Que bonito, Deus perdoa. Mas perdoa o estuprador, perdoa o assassino, perdoa aquele cara que... Então, você pensa comigo. A proporção é outra, tá? A proporção é outra. Mas traga para nós aqui. Digamos que você mora no Rio de Janeiro. Ninguém que é carioca. Mas, digamos que você mora no Rio de Janeiro. O Douglas trabalhou um tempo lá, né? Naquele período, sabe a muvuca que é aquilo. Imagina você trabalha no Rio de Janeiro, você tem que acordar todo dia 4h30, 5 horas para fazer aquela marmita. Para transitar ônibus, trem, escambau, não sei o quê. Vai para 7 horas, trabalha até as 7 da noite. Trem, ônibus, não sei o que, para chegar em casa 10 horas da noite, tal. Uma vida desgraçada, não tem dinheiro para infraestrutura, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Aí você descobre que o cara deu uma joia de R$1 milhão para a esposa em Paris, num jantar, dinheiro roubado. E o cara era o governador do estado. Aí você começa a descobrir todas as coisas. E fala assim, cara, minha família está passando fome, não tem crédito para meu filho, não tem isso, não sei o que. Deus vai perdoar. E mais, Deus vai restituir a ele o governo do Rio de Janeiro. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? Eu estou indo muito longe na proporção ou vocês estão entendendo a lógica? É isso. Assim, é bonito o perdão. A mensagem do perdão ela é rica. A mensagem do perdão ela é rica. Eu acho que qualquer um de vocês aí, na sua proporcionalidade, todos nós, a gente não fica falando para o diabo não pegar e usar contra nós depois, mas todo mundo já teve uma pessoa que você falou assim, não, Deus, esse aí não. Não. Esse não dá, esse aí passou do ponto. Então essa é a provocação, essa é a pergunta, é um questionamento. Seria possível alguém que fez errado na nação inteira terminar os seus dias completamente transformado? Porque vocês vão ver, há um determinado momento na narrativa que eu faço, que eu
Aí eu começo aí eu vou pensar mesmo, tipo assim, imaginar mesmo. Imaginar esse indivíduo no cárcere, no silêncio do cárcere, o grito das crianças sendo lançadas no fogo. No mais profundo silêncio, isolado, ouvindo um barulho ensurdecedor no silêncio das mães dizendo: não, tire meu filho. E quem tem filho, filha, bebê, temos dois irmãos aqui, sabe o que significa você pegar aquela coisinha e você falar: esse serzinho aqui depende de mim demais da conta, assim. Você tem medo de tocar de tão frágil, né? Você fica bravo até quando a enfermeira pega, né? Porque as enfermeiras não pegam, não parece que está pegando um pacote. Elas estão acostumadas, né? E você fala: não toca. Você fica mal de ver fazer exame do pezinho. Ah, eu fiz exame do pezinho. O cara fura o pezinho e você diz: vou dar na tua cara. Você furou, meu filho. E tal. Agora você imagina, o cara arrancou o filho, levou e jogou no fogo. É por aí. Até onde vai a misericórdia de Deus? Essa é uma pergunta que eu não sou capaz de responder. Se ela é infinita, a gente vai se ater a um fato muito grave. Conosco, não com Deus, conosco. Porque a nossa misericórdia não é infinita nem com a gente mesmo. Tanto que tem dia que você se olha no espelho e você tem vontade de se agredir. Tem dia que você tem vontade de se autoflagelar. Assim, eu não acredito que você fez isso. Ou vai dizer que você nunca se contestou no espelho? Todo mundo já se contestou no espelho. E quais são os caminhos que conduzem o homem para a verdadeira transformação? Que caminhos são esses que conduzem para uma transformação? Não são retilíneos. Definitivamente, os caminhos que conduzem para uma transformação não são retilíneos. Não são iguais. Não são iguais. Definitivamente não. Às vezes são inclusive muito acidentados. E eu ainda há uma coisa ainda que é o fato do tempo que se dispõe depois dessa transformação para se vivenciá-la. Porque se você pensar bem, você vai lá para os ladrões na cruz, o que converteu, enfim, ele não teve tempo de vivenciar essa transformação. Não deu tempo. Alguns vão desfrutar de um mínimo, médio e imenso tempo de vivência transformada. E isso é tão assim, porque daí você pensa em Paulo, né? A gente pode voltar para Paulo também, lembrar de Paulo, que Paulo também é outra figura. Assim, Paulo teve tempo de reconstruir a história dele toda, de erro, mudar. Mas tem gente que não vai ter. Manassés é um que teve. Bom, o contexto monárquico. Vamos pensar no contexto monárquico. Ao longo da história do reino dividido, houve 19 reis em Israel, que é o reino do norte, 20 reis em Judá, que é o reino do sul. O que me chama muita atenção ter mais no sul do que no norte, porque no norte parecia ter sempre mais mudanças, mas é que o norte é mais curto também, em questão enfim. E aí começam algumas elaborações. Cada rei, dinastia e rei, seguiam alternando ações que agradavam o coração de Deus ou desviavam o seu caminho da vontade de Deus. Há uma alternância estranha nisso aqui. E essa alternância me faz pensar que os reis, nesse contexto, eles não eram bons pais.
eles não eram bons pais. Até porque ele era rei, às vezes tinha mais filhos. E não tem essa relação de filho que nós temos hoje. A relação de filho que nós temos hoje, você vê como que ele vai mudando, né? Historicamente vai mudando. Então, se você tiver uma mórbida curiosidade de acessar na internet fotos pós-morte. Essas fotos pós-morte, que existiam muito no Brasil, inclusive, em outros lugares do Brasil, era assim: morria um filho, eles maquiavam a criança e colocavam para tirar foto junto com os irmãozinhos vivos. E nessa só tem várias fotos. No Pinterest, que é não sei quem conhece, há sessões e sessões disso na Europa, que era virou assim uma necessidade social. Sim. A família que não fizesse. Porque para manter aquela lembrança. E tem fotos assim da mãe morta com os bebês no colo. E você só sabe que é a mãe morta porque na descrição está dito isso. Senão não dá pra... Tem uns que é um morto muito morto mesmo. É aquele morto que nem disfarça. Porque tem uns mortos que disfarçam, entendeu? E é muito estranho. E tem essa coisa assim de... Tem uma que eu vi que são 4 crianças e pergunta assim: qual delas está viva? E tem uma viva. Eu fico imaginando que se eu fosse esse bebê ali, tipo, muito assustado. É terrível. Mas é porque a relação era outra. Tanto que você vê, eu estou falando de coisa mais contemporânea, tá? Que era assim. Eu me lembro que minha avó falava que ninguém pode ter só um filho, que quem só tem um não tem nenhum, que se morre fica sem nenhum. Você vê que para nós hoje isso não existe. Para nós assim, cada filho é o quê? É único e insubstituível. Nos contextos da atividade não tinha essa relação, é assim, morre um, faz outro. Uma coisa meio assim. Então não tinha uma relação de pai legal. Então você vê, por conta disso havia um intercalar das coisas. Esse intercalar ia dizer assim: bom, cada rei deveria ditar o tom da vida espiritual do reino. Só que eles acabavam ditando, intercalando fé, surdez espiritual, apostasia, idolatria, intervenções proféticas, arrependimento, quebra de princípio, até que chegou um momento que as 2 nações foram para o cativeiro. Uma coisa meio assim. Eu gosto de pensar naquela expressão: quem avisa, amigo é. Deus foi avisando: olha, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão para o banheiro pensar no que fizeram. Igual a gente faz com um filho que não atende o que você fala. Então, vai intercalando, as nações vão intercalando isso até chegar num determinado momento que você vai ter essa elaboração. Então você vê, 8 reis de Judá fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, menos que a metade dos monarcas. Todavia em Israel foi pior. Nenhum dos reis fez o que agradasse ao Senhor. Em Israel, todo mundo se perdeu. Todos eles afrontaram. É incrível como a apostasia tomou conta daquele reino. Total, assim. Mas daí eu vou falar uma coisa que é importante. Você não tem um povo, eles são súditos, mas você não tem um povo que faz assim. Todo mundo muda de uma hora para outra. Não é assim. Em nenhum lugar é assim. Mesmo que um rei determine a religião a partir de agora é essa. E aconteceu em vários momentos da história. Inclusive na história moderna. Henrique VIII na Inglaterra, ele cria uma religião e a partir de agora a Inglaterra é anglicana e não sei o que. Não vira todo mundo anglicano. Lá na antiguidade, você vai lá no povo romano, quando o cristianismo se torna a religião oficial do mundo romano no século IV, e a partir de agora essa religião mantiveram os cultos ancestrais, que eram os cultos chamados pagãos, que era do campo. Só muda a paisagem religiosa na capital, no interior não muda. Mais pra frente, quando vem Carlos Magno,
ali no século IX, e é o imperador da cruz e da espada, ele cristianiza as pessoas, ele fala assim, a partir de agora vocês são cristãos, por isso que é a cruz e a espada, né? Ou você vira cristão, a cruz, ou você vai para a espada, morre. As pessoas viravam cristãs, e elas eram cristãs em público e interno nos seus cultos domésticos, mantinham. Na antiguidade existia muito isso do culto doméstico, essas divindades domésticas. E é assim na humanidade. É assim. Então, esses reis, eles não conseguiam, mesmo que eles adotassem certas medidas, eles não conseguiam. Então, eles não conseguiam apostatar todo mundo, mas também não conseguiam converter todo mundo. Então, você vê que aqui nós temos essa história toda mexida, né? Vamos lá. Essa é uma alternância, então, de comportamento muito engraçada, peculiar. Nem sempre um rei competente, quando eu falo competente, que tinha vida com Deus, conseguia formar sucessores com a mesma capacidade. E aí a competência e capacidade mesmo, com Deus e de fazer o reino progredir, essa coisa toda. Muitas foram as vezes que a tentativa de forjar uma dinastia abençoada e fiel não deu certo. Porque às vezes, e aí nos dois lados, o que é interessante, porque no caso de Ezequias é um caso peculiar também. O pai era podre e Ezequias foi abençoado. Ezequias foi abençoado, Manassés foi podre. Esquisito esse negócio, mas era assim. Da mesma forma acontecia com os monarcas ruins e infiéis, que eventualmente eram sucedidos por filhos fiéis ao Senhor. E aí em Judá nós temos casos extremos dessa postura abençoada e maldita, sendo um grande exemplo essa alternância do comportamento da nação. Ezequias e o filho de Manassés. Eu poderia ter ampliado. Acás para Ezequias, Ezequias para Manassés. Então eles é uma alternância, não faz uma sequência de abençoados. Eu me lembrei, né, que me lembro agora quando, por exemplo, Davi estava morrendo, Davi chamou Salomão e falou, vou te aconselhar, segue ao Senhor, serve-o de coração voluntário e tal. Davi falou com Salomão, orientou Salomão, mas não há muitos registros disso, de chamar para orientar, olha, você vai ser rei, agora faz isso, faz assim que é melhor, toma esse rumo. Não. Então por isso que essa alternância de comportamento ia acontecer ao longo desses anos todos. Até aqui beleza? Tranquilo, né? Vamos falar do Acás. Essa imagem aqui é uma imagem dos utensílios do templo sendo roubados, que é uma das marcas do período de Acás. Acás, que é o pai de Ezequias, reinou 16 anos. E foi um rei que cometeu atos maus e abomináveis diante do Senhor. E aí as abominações entram dentro de um contexto, de uma classificação do que seria uma abominação. O que seria uma abominação? Então a gente vai ver. Ele promoveu um reinado que debilitou o relacionamento de Judá com Deus. Por exemplo, ele fechou as portas do templo. Ao fechar as portas do templo, ele simplesmente diz assim, cessa o culto. Cessa o culto. E aí a gente estava até analisando numa das outras aulas, mencionando assim, tá, e o que fazer com esse corpo sacerdotal? O que acontece com esse corpo sacerdotal? Vai para um ostracismo? A Bíblia não faz muitos registros sobre isso, não há registro sobre isso. Há alguns registros de sacerdotes que resistiram, aí vão presos, são mortos e tal. Há alguns momentos assim. Mas o demais não aparece. Então eles vão, literalmente, eles vão para um ostracismo. E o que é o ostracismo? É um esquecimento. Esse esquecimento, esse ostracismo, que é uma prática vigente desde os tempos, assim, em termos teóricos, conceituais dele, lá na Grécia Antiga, aquela coisa de pegar um indivíduo e mandar para o exílio para que ele não exerça mais influência sobre aquele local. Ostracismo é isso. É pôr a pessoa no esquecimento. Então o corpo sacerdotal fechou o templo, vai para o ostracismo. Não pode falar, não pode fazer culto. Esse culto está dissolvido aqui, não tem. E fez pior.
multiplicados os altares pagãos na cidade de Judá, aos sacerdotes que não vão para o ostracismo, cabe uma conversão a um culto pagão. Cabe, além de não fazer o culto a Deus, fazer culto pagão. Então, você ou vai para o ostracismo, ou converte, ou vai para a morte. Não há outra opção. Não há uma liberdade de culto. E permitiu que os tesouros da casa do Senhor fossem entregues ao rei da Síria. Eu sei que a expressão permitiu é uma expressão frágil, porque na verdade você fala assim, mas humanamente falando ele não tinha opção. Não, mas daí a gente vai ter o caso de Ezequias que vai mostrar a opção, que é a opção da resistência, é de você se posicionar, que é uma das coisas mais complexas que existe na vida, é você se posicionar. Ou não é verdade? Você se posicionar é uma coisa difícil, porque é muito mais fácil você viver ao léu aí do que está vivendo nas ondas, tal. Vamos viver na alienação e tal. O que vier, tá valendo, tal. É assim? É assim, beleza. E o importante, e eu já vi gente falando assim, eu tenho duas opções, ser feliz ou me posicionar. E tem muita gente optando por pensamento de ser feliz. Tá? Ele então se permitiu assim, ele tinha que ter se posicionado, ele não se posicionou. Tá? E quando ele morre, ele deixa então para o seu sucessor, Ezequias, uma nação idólatra e ultrajada. É assim que assume o poder Ezequias, que é para mim um dos grandes monarcas de Judá, um dos grandes exemplos, das maiores histórias, e é inclusive o caso de Senaqueribe, que é uma inspiração nossa aqui para o culto, por exemplo, o culto da promessa. A minha inspiração para o culto da promessa é o caso de Senaqueribe. Essa é a inspiração. Então, acaso você tem esse ancestral ali, e vamos entrar efetivamente no Ezequias. Lembra então, passando em resumo, os reis se alternavam de poder e de comportamento, não mantendo um parâmetro básico de um relacionamento com Deus ou um não relacionamento com Deus. Não faziam sucessores que iriam fazer a mesma coisa que ele, eventualmente faziam, mas era muito difícil e normalmente parece que o novo quer deixar a sua própria marca. Então, por conta de querer deixar a sua própria marca, ele vai tomar certas atitudes. Então, vamos lá. Finalmente vai ler a Bíblia, né? Até agora a gente só falou da Bíblia, né, gente? No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. E eu acho legal essa coisa, porque dá um senso de urgência no reinado de Ezequias. Ele assumiu, tipo assim, vamos mudar geral. Vamos mudar geral. Então você vê que, quando ele foi coroado, ele teve celeridade para sanear a vida espiritual da nação. A primeira coisa foi abrir as portas do templo. Vamos reorganizar isso aqui, vamos abrir isso aqui. Já tinha mais de uma década do templo fechado, virando peça de museu. Aliás, qualquer semelhança não é mera coincidência ao que acontece em muitos países, como por exemplo na Europa, onde os templos estão virando exatamente isso. Museu. É lugar de visitação. É legal, é bonito, mas não é lugar de culto mais. O culto está morto. Até porque o culto são as pessoas que se manifestam em lugares. Então esses lugares assim já não tem mais manifestação de culto, porque o culto já não está mais nas pessoas. E esse é um grande perigo. É um grande perigo quando o culto não está mais nas pessoas. Quando o culto não está mais nas pessoas, templos são só prédios vazios. São só estruturas. E aí é uma palavra para nós, né, gente? Nós aqui temos que tomar todo cuidado para que as portas desse templo permaneçam sempre abertas. As portas desse templo devem permanecer sempre abertas, elas não podem ser fechadas.
No momento que a porta desse templo for fechada, isso aqui vai virar só um prédio. Só que um prédio inútil. Hoje, ele é um prédio útil. Okay? Acaso o pai de Ezequias permitiu a expropriação dos utensílios? Expropriação é um nome bonitinho de roubo. Expropriar, tirar a propriedade. Permitiu a expropriação de utensílios do templo, o fechamento das suas portas e determinou, ainda que simbolicamente, que o poder de Deus estaria esvaziado e ninguém mais deveria buscar a sua presença. Então o que ele coloca é, o que Acaz queria dizer é que ele não queria ter uma sombra ou alguém que fosse maior que ele. Então ele coloca, ele dita um esvaziamento da espiritualidade do povo. Ele dita um esvaziamento da espiritualidade do povo. Hoje cada um de nós pode ser esse Acaz ou esse Ezequias, que vai ditar dentro de si mesmo um esvaziamento espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado. Por conta disso, Ezequias desafiou o costume estabelecido e promoveu a abertura e reparação das portas do templo. Então é a primeira coisa, abre. Segundo, vamos consertar. Abre para Deus. E veja como há lições de Deus aqui, né? Primeira coisa, você abre o seu relacionamento com Deus, depois você conserta. E consertar significa você reparar uma série de coisas que estão quebradas, destruídas, roubadas. E Ezequias percebe que ele precisa fazer isso. Precisa adotar essa medida. E essa medida que vai realmente fazer diferença a partir desse momento na história de Judá. Vamos lá. 2 Crônicas 29, versículos 4 e 5. Convocou os sacerdotes e os levitas. São dois grupos. E é muito legal que aqui aparece assim, que havia tanto sacrifício para fazer que precisaram os levitas ajudar. Os levitas, eles em tese não fariam sacrifícios. Eles ficariam na parte do culto, mas não no exercício do sacrifício. Mas chegou um momento que tinha tanto sacrifício que convocou, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem, levitas, consagrem-se. Gostei muito dessas duas, tanto que eu grifei as três palavras. Primeiro, consagre-se. Consagre-se. Daí ele fala: consagre-se agora e consagre no templo do Senhor. Então, primeiro se, depois pensar na lei. Que às vezes é muito inverso nosso, né? A gente está preocupado com... A gente está às vezes olhando do outro e não está olhando o nosso. Porque a palavra diz assim, que às vezes você está olhando o cisco no olho do outro e tem uma trave no teu. Você vai consagrar você primeiro. Depois vamos consertar o tempo e consagrar o tempo. O Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro. Isso vai lembrar mais uma vez a questão lá de Elias e os sacerdotes. Lembra disso? Esses dias até tivemos aula sobre Elias, sacerdotes de Baal. Então, o que vai fazer? Tira tudo aí, limpa, conserta esse altar. Aí nós vamos oferecer sacrifício. Somente após a purificação houve o restabelecimento do templo, com muito sacrifício e oferecimento de abundantes ofertas pacíficas. Houve tantos holocaustos que os sacerdotes precisaram da ajuda dos levitas para dar conta do seu serviço. Tanta coisa que tinha. Mas é legal pensar uma coisa aqui. O Ezequias, ele mandou convite para todos os governadores para reunir. Reiterando o que eu já falei, não foi todo mundo que aderiu. Não foi todo mundo que quis, não. Até porque eles estavam muito acostumados com jogadas políticas. E poderia ser uma jogada política para fortalecer a figura desse rei. E eles não estavam entendendo a coisa como algo espiritual. O rei Ezequias ordenou que mensageiros fossem à cidade de Judá para destruir estátuas e cortar os postes ídolos. Um rompimento definitivo com a idolatria e o paganismo que haviam se instalado na nação.
como parte da grande o pacote de ações, parece até coisa de propaganda de governo, né? Um pacote de ações do rei Ezequias, né? Nesta semana o rei Ezequias ordenou, aquela coisa meio Ezequias, o país de todos, tal, sei lá, assim, né? Mas a verdade é que ele adotou medidas. Ele mostrou a cara, não foi uma coisa assim que não fez diferença, fez. Houve uma intervenção, assim, bastante incisiva. Ele abre o templo, conserta as portas, manda os sacerdotes se consagrar, se purificar, fala assim, ó, quem aderiu ao paganismo aí se conserta, se acerta aí, vamos abrir o culto. Aí ele manda mensageiro para acabar com a idolatria no restante do reino. Então há medidas claras interferindo e restitui a Páscoa. Essa restituição da Páscoa, que era uma festa que tinha sido abandonada. Então, essa retomada da Páscoa com todos os seus simbolismos, com tudo aquilo que diz respeito: sacrifício, culto, cordeiro, saída do Egito, um retorno àquela raiz ancestral mesmo. Vai ser uma fé raiz, não é uma fé Nutella. Então é uma coisa verdadeira o que Ezequias fez. É bastante radical. Bom, eu vim até aqui em Ezequias e vou fazer um parâmetro agora, caminhando para essa última etapa de hoje, falando um pouco sobre os assírios, para daí chegar no caso Senaqueribe e só fazer a provocação, para a partir do caso Senaqueribe a gente concluir Ezequias e entrar no Manassés. Perfeito? Tá. Até aqui tá ok? Falando muito rápido, muito devagar? Normal? Tranquilo? Conseguiu entender? Beleza. Bom, a gente veio até aqui, então você fala assim, biblicamente, né? Às vezes a gente faz umas leituras bíblicas meio estranhas. Nós temos muito erro na leitura bíblica quando a gente faz leituras assim. A gente faz leituras de trechos bíblicos que referem-se a anos, como se eles se referissem a minutos. Não são minutos. Às vezes são anos, são décadas. Então vem aqui anos de feliz governo. Não é feliz governo. Você imagina, e os sacerdotes pagãos, o que fizeram? Pô, resistência. E aqueles que eram a favor do reino de Acás? Resistência. E aqueles que gostavam da forma como Acás governava? Resistência. Então, há um movimento. Pô, mas o cara é rei. Grande coisa. Ele vai ter movimentos de resistência. Se fosse assim, que o rei acabou, não tem mais nenhum problema, nenhum rei tinha sido assassinado. Nenhum rei tinha passado por conspirações. E olha, teve. Então, ele tem ele tem que se cercar, tem uma série de coisas. Não bastasse isso, porque daí vem a questão, né? Você tem política interna e política externa. E não podemos dissociar a vida bíblica disso. Não trate a Bíblia como fábula, gente. Não trate a Bíblia como se fosse um conjunto de metáforas ilustrativas. Tem metáfora também, mas é vida real. E na vida real, no que tange a um governo, ele tem que organizar política interna e a política externa. Na política interna fez tudo isso aí. E resistência, luta, essa coisa toda. E vem a política externa, que vem a figura dos assírios. Vamos falar um pouco sobre esses assírios. Quando a gente vai lá para a Mesopotâmia, a terra entre rios, que é a Mesopotâmia, os grandes rios, o Tigre, o Eufrates, aquela coisa toda, e todos aqueles povos que vieram, acadianos, tal, assírios, caldeus, babilônios, enfim, tem a figura dos assírios. Os assírios vão ter todos os reinados, todas as civilizações daquela época, são civilizações, elas vão viver assim, ó. E até hoje é assim, hoje com poucas transformações, mas de modo geral você vê isso com gregos, romanos, babilônicos, assírios, todos eles. É assim, ele nasce, cresce, ápice, declínio, extinção. Os assírios vão ter um período que vai de aproximadamente, quantos anos são isso? 700 anos. Quase 700 anos. Essas datas são aproximadas. Okay? Esses assírios foram os primeiros povos. Os assírios compuseram o primeiro povo a organizar
exércitos e conhecimentos militares. Por quê? Como assim organizar conhecimentos militares? É porque antes você vai ter civilizações que assim, olha, nós temos que nos defender. Então, o que você tem aí? Ah, tem um lápis. Tá, eu tenho um pau. Eu tenho aqui uma enxada. Pois ele que venha. E parte pra cima do outro. Um com pau, um com enxada. E fala assim, como é que bate no cara? Não sei, eu só bato. Botando nele. Do jeito, é igual quando eu tô jogando videogame, que tem aquele monte de botão. Eu não sei, sinceramente, até hoje, qual é a função dele. Eu aperto todos, eu vou apertando todos, assim, bem louco, assim, ó. E eu sempre perco. Porque, é claro, eu não aperto o botão certo, eu não dou o ataque certo, eu vou apertando tudo. Porque é muito botão. Eu gostava mais do Atari, que era um só. Era mais legal. Né? Muito mais legal. Aí vem os assírios e falam, peraí, a gente está cansando muito e tendo pouco resultado. Vamos pensar assim, se a gente fizer bater assim, mais daqui, não adianta bater na perna, porque ele ainda está vivo, você tem que dar no pescoço, sei lá. Então eles começaram a organizar. Fazer as pessoas entenderem o que eles tinham que fazer. Inicialmente eles usavam camelos. Essa imagem aqui, isso aqui foi muito legal, porque essa é uma pedra de época que quando eu estava escrevendo o livro, foi quando eu tive a oportunidade de ir em Roma. E essa peça está no Museu de Roma, calculo. Eu estava com o livro para ser lançado e eu cheguei em Roma e achei essa pedra aqui no Museu do Vaticano, que é exatamente uma pedra dos assírios com camelos no confronto de guerra. Pensa se não fiquei me achando, né? Falei, cara do céu, que massa, né? Primeiro eles usavam camelos. O camelo é um bicho que assim, ele é resistente, mas ele tem uma certa rapidez, mas ele não é tão rápido nem tão forte. Então o que eles fizeram? Eles posteriormente começaram a usar outras estratégias de guerra. Já vou falar dela. A Assíria incluía regiões como Síria, Palestina, Fenícia, Egito, e o Assur era o seu principal deus, por isso que são assírios. No caso, o Assur é por conta da divindade. Tanto que os reis, eles mudavam nomes. Você vai ter um rei muito importante que eu vou citar, que é o Assurbanipal. Eles costumavam trazer para si, isso faz parte da antiguidade. Quando você vê lá, Amenófis IV, o faraó do Egito, criou o culto ao deus do disco solar, que é o Atom, e ele chamou para si, ele mudou seu nome, passou a chamar Akhenaton. Porque a ideia é vincular o nome dele a um deus para dar mais poder a ele. Então, nesse quadro aí, eles politeístas, é claro, todos eles eram politeístas naquela antiguidade, eles eram politeístas normal. O não ser politeísta é que era uma besteira, era uma aberração para eles. Essa peça aqui vai mostrar já essa mudança. Eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês verem. Já mostra um pouco da mudança na estratégia de guerra, porque ao invés de usar o camelo, já passam a ser usados cavalos. E os filmes de Hollywood nos enganam demais. Por quê? Às vezes a gente acha que é mó fácil você estar cavalgando no cavalo e lançando flecha. Tipo assim, é moleza, todo mundo faz isso. Não é verdade? Todos nós já fizemos isso. Quem nunca lançou uma flechinha num cavalinho? Cara, eu nunca nem andei de cavalo, pra você ter uma ideia. Eu acho que se eu andei meio metro assim, já falei, não é pra mim, não é. Não gostei. Agora você calcula, esses caras, eles treinavam isso. Lança, flecha. E com o cavalo, no galeto. Porque o cavalo, para o animal desse porte, é considerado, primeiro, o mais forte que existe. E ele é muito rápido, extremamente rápido. Então eles treinavam para isso, então eles já se destacavam diante dos outros. Eles não eram um ajuntado de gente correndo, gritando e dando pancada. Não, estratégia. Mais um exemplo aqui do próprio rei Assurbanipal, mostrando, por exemplo,
que eles, nas suas estratégias de guerra, reforçavam os carros com peças de ferro. E passaram antes a cavalgar, mas as carroças ainda eram puxadas por burros. Depois a substituir. E vem com essa imagem aqui. Primeira coisa. Fala assim, bom, lá tinha leão naquela região, tal, não sei o quê. A discussão não é essa. Podia não ter leão nenhum naquela região. Mas aqui é uma imagem de o Assurbanipal lançando flechas, espada. E a outra coisa, porque todo mundo que se preze aí já andou na carroceria da caminhonete de um tio na chácara, não sei de onde, e já viu que é simplesmente impossível ficar em pé em cima daquele treco. Se você não consegue ficar em pé em cima de uma caminhonete, calcula ficar em pé em cima de uma carrocinha desse tamanho. E ficar em pé em cima de uma carrocinha desse tamanho, lançando coisas. Então, agora você vê, quantos cavalos estão puxando essa carrocinha que você consegue enxergar? 3. Se um cavalo já corre, calcula 3 puxando. Tem 3 cavalos aqui puxando. Pensa a velocidade disso. O que está simbolizando aqui? Eles estão atropelando leões. Nossa, que malvados, eles matavam leões. Não. Leão era o símbolo de outros povos. Simbolizavam outros povos sendo suplantados pelo poderio de Assurbanipal, que enquanto atropela os que estão à sua frente, não deixa a sua retaguarda desprotegida. Ele está cercado de todos os lados. Ou seja, ele é imbatível. Ele é imbatível. Esses eram os assírios. E aqui tem muito dessa coisa da intimidação. O simbolismo. Porque você já percebeu que tem guerras que são vencidas antes de que haja combate? Só da intimidação você já perde? Só da intimidação você já perde. Você fala assim, os caras, esses aí vieram sangue no olho. Esses estão com sangue no olho. E era assim que Assurbanipal se apresentava, era assim que Senaqueribe se apresentava. É nesse contexto de assírios que você vai ter o apogeu durante esses reinados de Senaqueribe e de Assurbanipal. Mais para frente que vai vir o Nabopolassar e o Nabucodonosor. Tá? Senaqueribe foi um que transferiu a capital de Assur para Nínive. E após a sua morte veio Assurbanipal e depois as revoltas internas que enfraqueceram. Até que chega o segundo Império Babilônico. É nesse contexto aí que vai acontecer o caso Senaqueribe. É nesse contexto que vai acontecer o caso Senaqueribe. Que é basicamente o seguinte. Eu vou fechar aqui com esse texto. É o meu último momento aqui. É o momento em que Senaqueribe chega a ajudar e envia carta a Ezequias. Ezequias vai buscar o Senhor e aqui começa o exercício da intimidação. Então nós começamos daqui na próxima aula. Tudo bem? Alguma pergunta? Algum comentário? Eu chego à conclusão que o dia que eu não estou dando aula, só eu que falo. Porque só eu que interfiro. Aí hoje eu estou dando aula e ninguém interferiu, então estou preocupado. Algum comentário até aqui? Alguma ponderação? Perguntas? Tranquilo? Está no ritmo legal? Pois não. É interessante pensar, quando você estava falando da classificação dos reis, completo e incompleto. É interessante pensar que, apesar de tudo, só Ezequias foi quem trouxe a Páscoa de volta. Nem Davi trouxe. Nem Davi falou, vamos fazer a Páscoa. Não. Foi que lá em Ezequias... Exatamente. Muito legal, né? Ele sentiu essa necessidade, né? Essa peça aqui, essa pedra, ela é imensa. É grandona, assim, ó. Está preservada, ela está em Paris. E refletindo bem essa ideia dos confrontos, da guerra, todo um florear, né?
Hã? Ela é bem maior que a Tamires. Bom, gente, então, se para vocês tudo ok, tranquilo, eu espero, sinceramente, que vocês, se tiverem a oportunidade, leiam o livro. Me dê essa honra. E me dê um feedback também. Fale sobre, comente sobre, vai ser um privilégio.